A gente vai falar de tendinite e até para a gente começar com os nossos convidados, fisioterapeuta Eduardo Magalhães, bem-vindo. Prazer. Ortopedista, Dr. Silvio Sacramento, bem-vindo também. A gente fez aí uma abertura para o público, até para a gente entender um pouquinho o quanto é comum e tem aparecido a tendinite. Olha lá. Atualmente, a tendinite vem crescendo não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Um dos principais fatores é o uso excessivo de computadores e aparelhos celulares. Com a tecnologia dominando o dia a dia das pessoas, todos se tornam fortes candidatos a ter dores resultantes das inflamações nos tendões, a chamada tendinite. O sedentarismo é um grande mal para a saúde do corpo e, nesse aspecto, a tecnologia, quando mal usada, também pode contribuir para algumas complicações. Existem pessoas que não conseguem largar o celular e passam horas e horas digitando e enviando mensagens. No entanto, muitas delas não sabem que esse hábito pode trazer problemas para as mãos e dedos. A tendinite muitas vezes pode estar relacionada a profissões que demandam atividades com muita carga e que geram movimentos repetitivos. Exemplos de profissionais que podem ser afetados pela tendinite são telefonistas, pianistas, bailarinos, atletas, digitadores, entre outros. Por isso, é de extrema importância ficar atento à postura, ao alongamento e ao fortalecimento muscular. Tá aí, gente. Pra gente iniciar, né, lembrando até que o Dr. Silvio é ortopedista da área do esporte, então no final da pauta a gente vai fazer um comentário a respeito da lesão do Neymar, que saiu na mídia, enfim, que todo mundo comentou. Daqui a pouquinho o Dr. Silvio vai falar sobre isso. Pra gente começar o assunto, pra entender o que é a tendinite, né? Popularmente falar, tendinite, ai, dói aqui, ai, é tendinite. O que é tendinite, doutor? Eu vou tentar falar numa linguagem mais simples para as pessoas que estão escutando. Na realidade, nós três estamos em pé porque os nossos tendões estão funcionando. Tá? Os nossos tendões estão trabalhando, eles estão ligados às nossas musculaturas e atrelados aos ossos. Isso que nos mantém em pé. Então, o tendão, a gente pensa como se fosse uma corda que nos faz movimentar. Essa movimentação, ela provoca que a gente consiga saltar, a gente consiga correr, a gente consegue, principalmente o tema do programa, digitar. Tá? Então, é um tecido que precisa repousar, principalmente, e ele tem que ter vários tempos de uso, tempos de uso que você usa bastante e você tem que relaxar para descansar bastante também. Tá? Ele precisa de repouso. Grande repouso. O que acontece hoje? A maior causa de tendinite é o teclado. Celular, tablet e principalmente o teclado do consultório, de computador, que a maioria do pessoal usa para trabalhar. Isso tem que ter uma atividade que você tem que parar, repousar e retornar. Então ele precisa uma grande causa das meninas, principalmente das pessoas que vão no consultório, é o excesso de tempo de digitação. Ele fica muito tempo digitando. Então, eu preconizo para as pessoas que estão trabalhando com o computador, você que está trabalhando no computador no escritório, que está me ouvindo agora, tem que fazer pausas, tá? Como se fosse um tempo de futebol. O jogador joga 45 minutos, ele para 15 minutos para se restabelecer. Tá. E o computador, quando você começa a digitar, o teu tendão começa a aquecer, é um tecido vivo e ele precisa parar para se regenerar. Isso é muito importante. Legal. Tá? No esporte, principalmente, o pessoal já para. Mas no trabalho, às vezes, a pessoa é obrigada, ela tem aquela sobrecarga de trabalho, entendeu? E é multifatorial. Tem as pessoas que têm tendência a ter mais tendinite que as outras, e tem fatores sociais, psicológicos e várias causas que pode... Então, uma várias causas, predisposição? uma predisposição que a pessoa pode ter. Por exemplo, a pessoa, que trabalha num ambiente que está muito quente, o tendão vai esquentar e vai lesionar antes. Tudo Ele é um isso. tecido vivo. É uma corda que a gente mexe a mão, mas ela é viva. Ela tem um revestimento que nutre, que lubrifica e que nos mantém trabalhando. Se você faz um excesso, você vai provocar a famosa tendinite. Que interessante isso. Então, o ambiente, a condição que a gente está, também faz toda a diferença. Ficar exposto a um calor pode piorar. Um calor, um calor ou um frio. Muito intenso. Porque o tendão parece que não, mas ele funciona como o nosso músculo.
quando você vai fazer um exercício, você tem a sua fase de aquecimento, certo? Isso é a famosa curva de Gauss. A gente aquece, aí a gente trabalha, optimiza e depois começa a cansar. Essa curva começa a descer. A hora que essa curva começa a descer, você entra na fase que você tem a probabilidade alta de lesionar. Que é a hora de parar. Que é a hora que o cara parar. Vamos só mostrar aqui, vocês trouxeram. É legal a gente até prestar atenção exatamente onde fica. E a gente vai mostrar os pontos que também são comuns. Você já citou alguns. Tá. Olha lá. Aqui nós temos o antigo tendão patelar, que agora é ligamento patelar, mas aqui a gente tem o tendão quadricipital. Quando o joelho dobra aqui, o tendão os músculos da coxa estão aqui em cima e que nos fazem caminhar. Tá. Entendeu? Então toda vez que você vai correr, você tem que pré-aquecê-los. Então, toda a parte do corpo que a gente tem um movimento que abre e fecha, ou que faz esse... como é que eu posso dizer? A movimentação. Movimentação mesmo. Assim, tem tendão ali. Tudo tem tendão. O nosso corpo todinho tem tendão. Na musculatura do pescoço. Até aqui, né? Da cervical? Tanto que o pessoal confunde, né? A bursite do ombro, por exemplo. A bursite é uma bolsa que protege o nosso tendão. E quando a bursite, que a gente considera grau 1, é só a bursite que inflama. Quando atinge o tendão, já é a bursite grau 2. E você pode chegar ao grau 4 e você pode romper esse tendão. Que é muito comum na pessoa idosa. Que usa errado o ombro. Então começa com uma bursite e evolui para uma tendinite. O tendão ele pode ter uma lesão normalmente na periferia dele, no protetor dele, e depois o tendão mesmo vai se machucar na sequência natural. Existem algumas doenças que já lesam direto o tendão, mas normalmente por repetição, principalmente digitação. Você que está me olhando aí digitando, toma cuidado que você não descansar, teu tendão vai inflamar e vai prejudicar teu trabalho também. E aí piora muito a qualidade de vida. Vamos colocar, a gente tem uma arte aí para mostrar para o público, os pontos, então, que a gente pode ter aí a tendinite. Olha lá. Aí, se você quiser comentar os que são realmente mais comuns. Os ombros, como eu falei, exatamente agora, principalmente as senhoras que trabalham em casa, as donas de casa, que costumam pendurar roupa no varal, por exemplo, tem que estabelecer que o cotovelo é o limite que você pode levantar o ombro na sua casa. Preste bem atenção. A partir de 90 graus, você começa a encostar um osso no outro, você está prensando o seu tendão no ombro. Você vai provocar uma bursite só de levantar o lençol na sua casa. Em atividade, na prática de atividade física, mesmo musculação? Na atividade física, todos os atletas que eu oriento, eu faço as cadeias embaixo do ombro e as cadeias em cima, evitando essa transição. De baixo para cima. Essa transição, aquele exercício de você ficar levantando o braço, você vai provocar uma bursite e vai cair na mão do Dr. Eduardo, com certeza. Para tentar tratar depois a bursite. Vai falar daqui a pouquinho, a gente já tem uma modelo também até para executar alguns exercícios importantes. Vamos seguir então com outros pontos importantes e perguntinha do público, em @VocêBonitaTV. Olha lá. Punho, então, como você falou, é bem comum. Calcanhar também? No calcanhar, você tem 2 lugares onde você pode inflamar o seu tendão calcâneo, que é o famoso tendão de Aquiles, tá? Que hoje, muito relacionado à vestimenta do pé, ao calçado. Tomar muito cuidado com as rasteirinhas, estão na moda rasteirinhas agora. A rasteirinha tira o impacto do nosso calcanhar. Você bate praticamente o seu calcanhar no chão. Tá. Um ser humano dá normalmente 6.000 passos por dia. Então você vai bater o calcanhar 3.000 vezes de cada lado. Então, se você começar a inflamar, se você, por exemplo, errar um degrau de escada e bater o teu calcanhar, você pode inflamá-lo. E você vai perpetuar o seu processo de inflamação batendo. Então, o que eu recomendo a quem for usar rasteirinha, compre uma palmilha pequenininha de silicone e põe embaixo do teu calcanhar. Para você normalmente, diminuir. Aí você pode andar à vontade que essa palmilha absorve 80% do impacto Olha só que interessante, no calcanhar. Tá entendeu? Então, e no joelho, e no quadril também, e na coluna. Toda essa cadeia é protegida. Quadril é um negócio complicado Tudo é também. protegido. A gente vai mostrar entendeu? aí, ó. E aí você pode também ter o famoso esporão do calcâneo, que é embaixo, que é a inflamação, que o tendão de baixo do pé, o nosso pé, ele forma um arco. E esse tendão de baixo é que mantém esse arco. Então, a repetição do movimento de bater o calcanhar também vai inflamar esse tendão. E aí vem o esporão. E vem o esporão, que todo mundo, a famosa esporão, é que esse traumatismo crônico em cima. Então, a palmilha protege tanto o tendão de Aquiles, quanto a parte de baixo do teu pé, que é o famoso esporão de calcâneo. Tá aí.
A gente segue com mais essas imagens, né, Glaucia? Ainda tem, né? Olha lá. Mas já citamos, e o porquê, né? Interessante. Ah, então, aí agora a gente vai colocar as regiões e até alguns sintomas e o que pode, né? As causas aí pra gente chegar então, num problema como a tendinite. Como eu estava explicando para vocês, a maior causa de tendinite nos punhos hoje é o teclado, sem dúvida. Não tem, Não tem, é disparado o teclado. Entendeu? E celular, né? O celular, o teclado, a no digitação, WhatsApp, entendeu? O WhatsApp e o teclado mesmo, entendeu? O que eu recomendo para o pessoal que tecla há muito tempo é muito difícil, porque a ergonometria hoje não favorece isso. Normalmente eles têm uma mesa onde você puxa o teclado por baixo. Isso não é muito legal, do meu ponto de vista, porque você suspende todo o teu cotovelo, suspende o ombro e a sua coluna fica pendurada no teclado. Uma pessoa que digita o dia inteiro, no final do dia, ela está praticamente arqueando para cima do teclado. O que você tem que fazer é não olhar para baixo, subir a sua tela para você olhar vertical, entendeu? E arranjar um jeito de apoiar os cotovelos na mesa. Porque daí você dá o suporte do antebraço inteiro e cotovelo na hora de digitação. É muito importante e não ficar na beira do teclado fazendo isso. Isso vai provocar uma tendinite enorme. E, como você falou, o fato de estar curvado horas também, o problema piora mais ainda. Porque parece que não. A nossa mão, ela é um pouco dobrada para baixo. Você tem uma inclinação. Os nossos tendões da flexão, eles dominam os extensores nossos. Então, quando você tem que digitar, você tem que fazer um movimento muito anti-anatômico. Você tem que levantar o teu tendão, contrair teu músculo que está inserido no cotovelo. Você tá fazendo isso, você tem que se inserir no teu cotovelo e você vai repetir esse gesto milhares de vezes. Quando você dorme, a tua mão dobra. Não, dá para sentir, gente. Faz o teste. E quando você tem que digitar, você tem que fazer. É antifisiológico isso. Entendi. Por isso que a razão tem dentro. O tendão vai se irrigando, ele vai lubrificando, mas ele vai cansando, como eu te fazia, na curva. Entendeu? Seria então, a mesma coisa, doutor, que fazer uma musculação o dia inteiro, ficar pegando tal peso, que não é o ideal. É no momento específico do dia. Isso aí, os sintomas vão piorando, a repetição, lógico, e vai piorando. No começo, a pessoa descansa o fim de semana, ela sara, e depois ela não começa a sarar no final de semana mais. E aí é muito preocupante no sentido que aí o doutor Eduardo e eu, a gente fica com situações bem extremas, com tendões lesionados, que às vezes nem a cirurgia consegue corrigir mais. Puxa. Então realmente a gente está virando meio escravo da máquina. Nós criamos a máquina e nós estamos fazendo o caminho contrário. Está trazendo mais problemas. Nós temos mais problemas, então se a gente respeitar... Eu vou fazer o seguinte, tem perguntinha do público já, depois a gente já vai para começar alguns exercícios, discutir um pouco isso, falar do tratamento, porque eu acho que ficou muito bem explicado o que é e como a gente chega nessa dor crônica e diminui qualidade de vida e trabalho e no geral, né, gente? Ninguém, é o que a gente falou na culinária, não é para ficar com dor. A dor é o alerta, então se a dor vem é porque alguma coisa está errada, não é para a gente conviver com ela. Só que a gente vai bater nessa tecla aí dos tratamentos. Vamos ver perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Marcela, um beijo para você. A Marcela diz então que tem tendinite e que as mãos sempre incham, principalmente no calor. O inchaço está relacionado à alimentação ou, de fato, a tendinite também ela é uma inflamação e aí ela pode provocar um inchaço? Realmente pode, respondendo diretamente para a Marcela, ela pode ter uma alimentação, por exemplo, rica em sal. Sim. Ela pode reter água, entendeu? Mulher, você sabe que esse programa é para mulher, e mulher é complicado com os hormônios. Entendeu? Todo médico que vem aqui diz isso, né, menina? Todo mundo sabe, eu tenho mulher, ela sabe que ela tem a fase que ela incha, a fase que ela desincha. Então tem que ver que fase que ela está também, hormonal. Isso pode ser controlado perfeitamente com os hormônios da ginecologia ou qualquer distúrbio endocrinológico. Mas inchar a mão pode ser normalmente no verão, principalmente no calor, a nossa periferia aumenta a quantidade de sangue para abaixar a nossa temperatura corporal. No inverno a gente fica retraído, a gente fica com as extremidades frias, mas no verão a gente incha um pouquinho. O nosso próprio organismo já organiza isso naturalmente. Precisa ver se a Marcela tem um excesso de atividade também. Porque ela disse que ela já tem uma tendinite conhecida, né? Se ela já tem uma tendinite conhecida, precisa tirar os agentes causadores que ela está provavelmente provocando. Parou de digitar, melhorou, acertou a postura, tudo que eu expliquei na primeira fase do programa.
Se você prestou atenção, Marcela, você vai já fazer um monte de coisa que eu já expliquei aqui para você melhorar a sua vida, entendeu? Aí, se você não tiver o resultado, aí nós temos que ajudar o apoio do fisioterapeuta, que ajuda muito nessa fase. E conversar com a nutricionista para ver se de fato a alimentação tem alguns desbalanço e pode estar com excesso de sódio, né? Vou convidar então vocês para virem para cá. A gente está com a nossa modelo aqui. Se vocês quiserem trazer a bolsinha de gelo e tudo isso, porque a gente pergunta sempre. Hoje com a gente, Luísa, bem-vinda. Tudo bem? Você vai ajudar a gente aqui para alguns exercícios com a prática do nosso fisioterapeuta Eduardo Magalhães, mas antes tem mais uma perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, beijo pra você. A Anaí é uma fã queridíssima que eu conheço pessoalmente, inclusive ficamos amigas e assiste o programa todos os dias. Tenho tendinite no tornozelo e nesta semana voltei a correr. Mas meu tornozelo, além de doer, inchou. Correr piora? Olha, Anaí, hoje a gente trouxe aí um especialista no assunto quando a gente está falando de esporte, principalmente de corrida, que era o nosso assunto enquanto passávamos o VT. E aí, doutor? Anaí, sua resposta é meio difícil da gente falar. O tendão pode inchar, é muito comum inchar os tendões, porque você imagina o nosso pé, a movimentação do nosso pé, a força do nosso pé está sendo toda gerada na barriga da perna, na panturrilha. Na panturrilha estão os músculos que jogam os tendões para o teu pé, e o teu pé é uma marionete. Então, eles passam por relevos ósseos e eles são presos nos ossos para você ter atração. E eles são cobertos com uma membrana que a gente chama de membrana sinovial, tá? Que lubrifica o tendão. Esse tendão, ele também pode, em várias condições, principalmente por excesso de treino e distúrbios de pisada, a pessoa pisa errado, pisa muito para dentro ou pisa muito para fora, ou o calcanhar é muito alto, muito mais baixo, e leva a um sofrimento crônico dessa bainha, desse tendão, através do... Então, o tendão pode estar normal, mas a bainha incha. Certo. Tá? E uma palmilha talvez ajudasse? Isso, exatamente. Tem que fazer uma análise da postura do pé. Hoje se faz muito bem. O pé é pronado, tem vários tipos de pisada que a gente controla através de uma palmilha que vai neutralizar aquele falso movimento errado. Tá. Entendeu? E isso pode ser Isso é o principal motivo, é a pisada errada. O excesso de treinamento pode provocar também uma tendinite, tá? E por baixo daquilo, não é o tendão que segura tudo, por baixo existe um ligamento, a gente tem os ligamentos no corpo todo, a gente está sendo mantido também através dos ligamentos em pé. No tornozelo, os ligamentos são muito fáceis de romper. E isso pode também os entorces de tornozelo é o mais comum que a gente conhece. É porque ela comentou que inchou, né? Isso, então ela precisa perguntar se ela tem um entorse antigo, porque mesmo quando você torce o tornozelo, seu tornozelo nunca mais volta do tamanho. Porque quando você rompe um ligamento e você cicatriza, ele fica mais espesso. Olha, então ele todo pode mundo que ficar já... mais inchado. Eu, inclusive, já tive que usar gesso e tudo, né? Todo mundo tem. Todo mundo, você pode analisar um tornozelo é maior que o outro. É maior que o outro. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Agora, na corrida, pode ser que ela está falando aí, principalmente o tendão dela está inflamando. Então, ela tem que procurar o distúrbio de pisada que ela tem, entendeu? E ver se dá para tratar. É isso aí. Tem que tratar. A próxima pergunta, vamos lá, vou pedir para você já ficar aqui na frente para a gente começar então com os nossos exercícios. Márcia, um beijo, obrigada. Gostaria de saber qual é o melhor exercício para quem tem tendinite no joelho, braço e perna. Então agora é a sua aula, Eduardo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que ajuda e o que atrapalha, né? Então, Carol, melhor atrás. Mas você quer que ela fique sentada ou deitada? O que é melhor? Sentada. Quando se trata de tendinite, hoje a literatura tem recomendado tendinite crônica, principalmente, aquela acima de 3 meses que não melhorou por algum motivo, com medicação, com gelo, que a gente chama de crioterapia, pomadas, enfim. Você tem microfissuras no tendão, que é aquela corda branca. Ele tem dificuldade de cicatrizar, porque ele tem pouco sangue, por isso que ele é branco. Entendi. Por isso que muita gente sofre de tendinite crônica. Ok? A literatura e a nossa prática clínica tem observado o seguinte: exercício excêntrico. Coloca nas redes sociais, exercício excêntrico para tendinite. Então eu vou demonstrar, no caso do joelho, como se pratica o exercício excêntrico. Qual que é a função dele? Qual que é a função dele? Colocar a carga para que estimule o colágeno e a célula se regenerar naquilo que está
fissurar. Fissurar, okay? Vamos lá. E quem vai fazer, então, a Luísa, que eu apresentei para vocês. Olha lá. Okay. Ah, pareceu uma... Pode ser feito em casa. Aí, né? Pode ser feito em casa. Então, ela vai estender o joelho e voltar muito lentamente. Isso. Com o outro pé, ela auxilia elevar, estende e volta lentamente. Esse fortalece todo o grupo da coxa, que diminui a sobrecarga no tendão patelar. Então, quando a gente diz que a musculação também é super importante para a prevenção de uma tendinite, perfeito, seja em que região do corpo for, a gente está dizendo certo, sim, é isso mesmo. No tratamento da tendinite, boa flexibilidade, boa força e tipo de exercício adequado, associado a outras técnicas fisioterápicas. Então, okay? Isso é algo que entraria numa sessão de fisioterapia para a tendinite. Ou na academia, no caso da cadeira extensora, que todo mundo conhece. Legal. No caso do ombro, Carol, um exercício bem tranquilo e simples de ser feito. No caso aqui tem 2 quilos, mas pode ser menos, tá, ok? Naquele paciente que não tem limitação de movimento, mas tem dor. Tá. Um tipo de exercício para o ombro. Com a mão esquerda, ela vai apoiar aqui, ela vai elevar o braço, tá, num ângulo de 45 graus, na altura do ombro, não que acima não pode do ombro. Passar, né? E ele deixa e controla a volta. Isso vai trabalhar excentricamente todos os tendões internos do ombro. Do ombro. E aí, na nossa pergunta, a telespectadora perguntou de joelhos, braço, que daí e a perna no geral. Então, o do que você fez para o joelho já pega toda a perna. Já pega toda a perna. Tá. Ok? Para o antebraço, nas tendinites de cotovelo e punho, com o apoio de uma simples almofada, ela fortalece principalmente os extensores do punho. Como o doutor bem disse, eles são mais fracos. E a gente solicita ele no movimento antifisiológico. Entendi. Então, com o apoio de um travesseiro, simples fortalecimento. Só que agora tem uma pergunta importante, que é a seguinte. Quando, então, passar por esses exercícios, praticá-los, seja numa sessão de fisioterapia ou na musculação, numa pessoa que tem uma crise recorrente e que a dor está instalada, não deve ser feito durante o momento da dor? Isso, Carol. Essa pergunta é muito importante, porque em que momento eu estou? É na fase aguda, naquela onde eu tenho uma dor intensa, limitação de movimento? Não é hora de começar o fortalecimento. Tá. Eu tenho que descansar minhas células, fazer tratamentos analgésicos associados à medicação adequada. Assim que melhorar os sintomas, o feedback médico e fisioterápico para iniciar. Então, a relação médico e fisioterapeuta é muito importante na saúde dos tendões dos pacientes. Eu não posso exagerar e nem errar o momento que eu vou iniciar os exercícios. Porque pode tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo, Carol. Tem mais perguntinha? Olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Obrigada, Rosielen. Um beijo para você. Tendinite pode aparecer após a gravidez, com a mudança hormonal que o doutor citou há pouco, que muda tudo. Pode vir? Existe a tendinite no membro superior das grávidas, né, das grávidas. Ela ocorre principalmente por um aumento muito grande da atividade da mão, porque ela tem um bebê. É verdade. Tá bom. As mulheres esquecem que ela tem um bebê para cuidar. Então, elas começam a movimentar excesso, e o excesso hormonal também nessa fase também faz com que a bainha do tendão, que nutre o tendão, ela inflame um pouco, ela aumenta um pouco de tamanho. Isso é fisiológico? Isso é fisiológico. E o que acontece? Os tendões, eles passam por dentro de polias, que eles correm por dentro para ser preso. Tá? E aqui, principalmente no punho das mulheres, principalmente aqui, existe uma patologia chamada patologia de De Quervain, que vocês podem ver na internet, que é um bloqueio do tendão numa polia que corre. E dói muito. Quando começa a diminuir a fase pós-gestacional e ela diminui
a criança começa a crescer, então prestar atenção quando for amamentar, manter a criança mais deitada e utilizar menos os braços, para que você vai ter uma longevidade muito grande nesse termo aí de ajudar. E acontece, eu tive a do túnel do... A síndrome do túnel do carpo, por quê? Porque todos os tendões que passam pelo punho são 9 tendões e o nervo mediano. Os tendões, a polia em volta deles incha e eles passam no limite físico que não passa. Aí o nervo começa a ser estrangulado e você começa a perder a sensibilidade na mão. Não consegue mexer. Começa a cair coisa. Depois tudo dá certo, e quando você dorme, você acorda à noite com aquele problema. Então quando você começa a mexer, tá? Existe um exame chamado eletroneuromiografia, você faz o diagnóstico rápido. Mas isso muitas vezes é transitório. Quando é permanente, aí o fisioterapeuta não consegue, a gente às vezes tem que submeter uma pequena intervenção para abrir esse canal. É muito simples, é 10 minutinhos de cirurgia, você abre o canal e a pessoa dorme a primeira noite depois de vários anos, às vezes. Sentindo ali. Bom, já tem que acordar de madrugada, né, meninas, com o bebê, então no final entra tudo no mesmo pacote. E eu tô sabendo que você trouxe um aparelho. Trouxe. Vamos mostrar que pode ajudar também. Esse é o laser de baixa intensidade, não é o laser de alta intensidade, laser cirúrgico, laser usado na estética. Então ele estimula colágeno. Tendão é feito de colágeno e as suas células. Então, a tendinite nada mais é que micro-ruptura desses colágenos e das células. Ele regenera. É o aparelho que a gente mais utiliza na medicina esportiva e na fisioterapia esportiva. Que legal. Provavelmente, aproveitando já, o Neymar vai usar muito isso na recuperação dele. Que acelera em média 50% do tempo de regeneração tecidual, utilizado em tendão, osso e músculo. E então para um pós-operatório também é muito bom, Carol, mas não diminui uma dor. Dependendo da intensidade que eu coloco, eu modulo os agentes inflamatórios. Então, de início, quando ele chega para mim no consultório com aquele inchaço, aquela dor, aquela limitação, eu entro com a dosagem analgésica e anti-inflamatória. Ele acelera e otimiza a ação do medicamento do Dr. Silva. Melhora rápido, eu consigo agir rapidamente. Vou só demonstrar. Caso esse é um laser portátil, importante dizer que ele não é o laser que o pessoal usa para dar aula, ele tem um comprimento de onda específico, ok? Então, no caso aqui, eu vou usar o punho como demonstração. Então, ela tem uma dor em uma determinada região, eu vou cercar essa região. Então, aqui no caso... e ele fica ali no local. Perfeito. Terminou o tempo, eu dou um espaço de 1 centímetro e ele mesmo calcula o tempo de regeneração de acordo com o meu objetivo. Bem utilizado. Olha, fisioterapia avançou muito. E o mais legal de tudo isso, foi uma aula completa, eu acho que não tem nem como cara e com dúvidas, tem que procurar uma ajuda, tem que se comprometer com o tratamento, com o médico, com o fisioterapeuta, com a fisioterapia. E é o que a gente diz, né? No final, a prevenção está sempre numa atividade física feita de forma correta e pensando nos movimentos como o nosso corpo todo. Então, sempre tem hora de parar, é hora de dar aquela paradinha. Doutora, a gente estourou tudo que podia e que não podia, não vamos conseguir falar do Neymar, mas eu te convido a voltar para a gente falar do caso do Neymar, que o doutor falou que tem a ver com o tendão. Então, te convido, tá? Viu, Ivair? Vai voltar para falar do Neymar. Tá todo mundo preocupado com a história do Neymar no ano de Copa, né? Não? A gente volta para falar do caso do Neymar. Eu vou fazer agradecimentos aqui ao doutor Eduardo Magalhães, o site... É isso mesmo? Isso. Instituto Eduardo Magalhães. É só IE mesmo. IEMfisioterapia.com.br, IEMfisioterapia.com.br, no Insta, Instituto Eduardo Magalhães, tudo junto, sem os acentos. E um agradecimento ao Dr. Silvio Sacramento, ortopedista. Muito obrigada, grande aula. Maravilha, muito bom entender tudo. Obrigada, lindona. Até a próxima. Continue nos exercícios. Obrigada, viu? Obrigado, mais uma vez. Adorei. Sempre muito competente. Até a próxima.